Bom dia, meu nome é Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar do vídeo de hoje, lembre-se de compartilhar esse canal, se inscrever e ativar o sininho. Hoje a gente vai falar sobre a cirurgia chamada Lip Lift, ou seja, elevação dos lábios. Essa é uma cirurgia, às vezes muito pouco falada na mídia, mas ela tem um resultado fenomenal sendo feita isoladamente ou associada à cirurgia de lifting facial. Em que situação a gente utiliza a cirurgia de lip lift? A principal indicação é que com o envelhecer das pessoas, o comprimento entre a base do nariz e o nosso lábio, ele vai aumentando de tamanho. Esse aumento de tamanho, ele acaba causando um aspecto de envelhecimento da face. Outra coisa bastante importante que acontece é o comprometimento do nosso sorriso. Ao sorrir, a gente não mostra mais os dentes com esse comprimento do lábio muito longo. Então, existe nos procedimentos labiais várias cirurgias para aumentar o tamanho do lábio ou diminuir o tamanho do lábio. Então, por exemplo, se a gente quer corrigir um sorriso gengival, existe, por exemplo, a opção mais simples, né, da aplicação da toxina botulínica, aqui na região lateral à asa nasal, onde a gente consegue baixar um pouquinho o sorriso gengival. Ou uma cirurgia ortognática, em que se faz um recorte do osso e também se consegue fazer essa correção de maneira definitiva. E o lip lift, ele é a cirurgia para a gente fazer a correção do sorriso, ou seja, o principal resultado estético disso é para a gente voltar a sorrir e mostrar os dentes. Então a gente tem muitos pacientes de mais idade e quando eles sorriem, a gente não consegue ver os dentes da arcada superior. E com a cirurgia de lip lift, a gente consegue fazer um cálculo, né? A gente faz um cálculo ali, mais ou menos qual seria o tamanho de lábio ideal desse paciente, faz uma pequena incisão cirúrgica na base aqui do nariz, ou seja, a cicatriz ela fica bem escondida, ela fica bem imperceptível nessa região, faz uma retirada de pele, faz o descolamento da pele da musculatura e eleva tanto a parte central quanto a parte lateral do lábio. E o resultado disso é uma face mais estética e apreciação desse sorriso, em que o objetivo do sorriso ideal é que a gente exponha todos os dentes da arcada superior e 2 milímetros da gengiva. Esse seria o sorriso ideal. Então a gente faz este tipo de cirurgia em pacientes que são mais velhas, que têm mais idade e que têm essa queda que é natural, acontece em todas as pessoas, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Em pessoas mais jovens, que por alguma característica própria dela, ela tem um lábio um pouco mais longo e não consegue mostrar o sorriso. Também é feito em pacientes que fizeram preenchimentos labiais que ficaram com o lábio muito exagerado. Então, o preenchimento labial com ácido hialurônico, gordura ou o que seja, ele é muito interessante para pacientes mais jovens, porque ele fica belo quando nós temos um lábio curto, uma distância, melhor dizer, do nariz para o lábio curta e um lábio volumoso. Mas por erros das indicações estéticas, a gente tem observado, sendo feito de maneira generalizada, preenchimentos labiais em pessoas mais velhas, pessoas acima de 40 anos, acima de 50 anos, acima de 60 anos de idade, onde nós temos um lábio, uma distância da base do nariz até o lábio muito longa e com esse lábio preenchido. Então a gente fica que com esse preenchimento labial, essa distância vai ficar ainda maior pelo peso desse preenchimento. O próprio preenchimento ele vai fazer com que o dente apareça menos ainda no sorriso. E esse aspecto do lábio volumoso e longo, ele é muito inestético. Então muitas pacientes ficam um aspecto estranho, anormal, que chamam a atenção como uma coisa que não está bonito. Então o lip lift ele tem a capacidade de fazer a correção disso. O que é feito é desmanchado esse preenchimento labial com hialuronidase, que é uma enzima que ela vai degradar esse ácido hialurônico, a gente vai tirar de certa forma esse preenchimento. E a gente vai fazer o lip lift, que vai fazer o quê? O próprio lip lift, ao diminuir essa distância,
da base do nariz até o lábio, ele consegue everter o lábio e volumizar. Então ele vai realmente dar aquilo que aquela pessoa que fez o preenchimento, ela queria, um lábio jovem, só que ela não sabia da existência do lip lift. Então ele é que vai conseguir reverter essa anormalidade, esse efeito inestético do preenchimento labial nessa pessoa mais velha. Em algumas pessoas que fizeram preenchimentos definitivos, como por exemplo, com produtos como silicone líquido ou o polimetilmetacrilato, o que a gente faz é a retirada desse produto por dentro do lábio, né? A gente faz uma ressecção da mucosa labial entre a mucosa seca e a mucosa molhada, tirando o próprio produto junto com uma fatia de tecido mucoso, diminuindo um pouco esse volume do lábio, que está muito volumoso, e também invertendo o lábio com preenchimento definitivo. O lábio ficou muito evertido, excessivamente evertido, a gente faz uma inversão, dando uma normalidade para esse lábio, e depois complementa com o lip lift para conseguir voltar a recuperar esse sorriso. E aí depois a pessoa com esse sorriso mais exposto, ela ainda pode melhorar esse sorriso ainda utilizando hoje de alguns recursos da odontologia, como a cirurgia gengival, em que a pessoa consegue expor um pouco mais os dentes, tirando aquele excesso de gengiva que cobre os dentes, né, a gengivoplastia que se chama, ou com o uso de facetas, que além de ajudar na coloração, pequenas irregularidades dos dentes, formatos dos dentes, também consegue deixar os dentes um pouquinho maiores e melhorando ainda mais o sorriso. Então, essa cirurgia ela complementa e ajuda o que a gente tem de mais belo no nosso rosto, que é o sorriso, né? Que é a expressão da nossa felicidade quando estamos felizes, quando nos divertimos, como rimos de uma piada, quando estamos com as pessoas que a gente gosta. Então seria isso. Muito obrigado, pessoal. E quem gostou, fico à disposição ali para responder as perguntas nos comentários.